Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: Deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então
voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês estão zombando de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente de que eu não eliminar de meu altar será poupado, apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Então, todo o que restar de sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Amém? Para refletir, o Cântico de Ana demonstra sua profunda gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, revela o seu relacionamento pessoal com Ele, exaltando os atos de justiça do Senhor. Ana expressou a sua alegria em ter Ele ouvido e atendido ao seu clamor.
O capítulo de hoje também apresenta contrastes: a sabedoria de Ana na educação de Samuel e a negligência de Eli para com seus filhos, a fidelidade e obediência de Samuel e o mau procedimento e rebelião de Ofni e Finéias. Ana instruiu o pequeno Samuel nas Sagradas Escrituras, e não havia um momento sequer desperdiçado em que não ensinasse o menino no temor do Senhor. Em contrapartida, a educação dispensada a Ofni e Finéias acabou por revelar a condescendência de Eli para com os crimes de seus filhos, o que lhes custaria um trágico fim. Notem que tipo de sacerdote eram eles. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles não faziam caso de Deus e nem tampouco das coisas sagradas. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Quando Eli finalmente resolveu repreendê-los, seus corações obstinados já haviam decidido de que lado do conflito estavam. Os anos de negligência por parte de Eli refletiram em uma casa desordenada e em filhos iníquos. Ana teve um papel fundamental e decisivo na vida de Samuel. Ela o dirigiu conforme as Escrituras, sob a orientação do próprio Deus, e demonstrou tanto zelo em sua missão de mãe que Deus a abençoou com mais 5 filhos. Todavia, será preservada em sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15. E foi justamente o que aconteceu com Ana. Deus a preservou em sua missão, tornando-a capaz de discipular seu filhinho e inculcar-lhe na mente infante o amor, a sabedoria e a fé, através de seu exemplo piedoso. Eli foi conivente com o mau procedimento de Ofni e Finéias. Notem que eles ministravam no templo como sacerdotes, ou seja, estava na igreja, tinha título de igreja, vestes de igreja, mas um coração duro e rebelde. Enquanto Ana cumpriu fielmente a sua sagrada obra do lar, Eli foi condescendente em sua prole. Enquanto Samuel crescia conforme a ordem do Senhor, os filhos de Eli cresceram sob o manto de seus próprios temperamentos indomados. Enquanto Samuel crescia firme sobre a única rocha, os filhos de Eli afundavam sobre um fundamento arenoso. A repreensão deve ser encarada como parte integrante no processo de educação de uma criança e não um excesso. Deve ser considerada uma declaração de amor, assim como diz o Senhor: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3,19. Se um filho age errado e os seus pais não o corrigem, estão lhe motivando a permanecer no erro. E isso não é amor, é inconsequência. A criança só aprenderá a fazer o que é correto se lhe for mostrado como agir corretamente. Por melhores e importantes que sejam as palavras, elas jamais terão o mesmo impacto que o exemplo. Permita que o Senhor lhe molde e lhe instrua acerca de como ser um pai ou uma mãe segundo o seu coração, e com toda certeza, como Ana, você se alegrará no Senhor, e Ele lhe exaltará a força,
a papai ou mamãe conforme os seus propósitos. Amém?